Olá a todos, o meu nome é William Mafezoli, eu sou psicólogo, trabalho há 13 anos com pessoas com deficiência e atualmente eu trabalho na OLA, na ONG Lar Assistido, com jovens e adultos com deficiência intelectual. Eu fui convidado pela CID a falar um pouquinho para vocês sobre a descoberta de novas habilidades e níveis de apoio. Durante esse período de pandemia em que nos encontramos confinados, nós passamos muito mais tempo junto dos nossos filhos, acompanhando eles em muito mais atividades que normalmente na rotina comum nós acompanhamos. E aí começa a surgir algumas coisas dentro do nosso cotidiano, dentro da nossa rotina que é tão importante para a pessoa com deficiência, essas pequenas descobertas. Pequenos comportamentos que até então eu não tinha observado, né? O que o meu filho está fazendo de novo nesse momento, certo? Ou ainda, que atividade que ele fazia e que hoje ele está fazendo muito melhor, com menos ajuda, tá? E o que ele precisa aprender futuramente, tá? Desde as atividades mais simples do cotidiano, né, da nossa rotina, como acordar, levantar da cama, trocar de roupa, escovar os dentes, lavar o rosto, se exercitar, né, meditar, para quem executa essas atividades, almoçar, segurar um talher, certo? Todas essas são atividades que exigem um certo nível de habilidade. Alguns deles já têm essas habilidades desenvolvidas, outros estão desenvolvendo e alguns ainda vão desenvolver, né? Quem já desenvolve com autonomia ou precisa de ajuda, né? Qual é o nível de ajuda que eu dou para o meu filho para fazer essas atividades? E que atividade ele já consegue executar de maneira independente, né? São perguntas, são questionamentos que a gente traz hoje para vocês porque exigem observação, exigem autoobservação, certo? Exige eu olhar para o meu filho, observando ele executando essas tarefas e como é que eu me porto frente a isso, né? Nós, enquanto pais e mães, temos a obrigação e o dever de poder auxiliá-los em determinados momentos. Mas até que momento auxiliar, né? Até que momento eles precisam desse nível de apoio, certo? E que momento é o momento de eu falar assim, bom, eu acredito em você e você pode ir um pouquinho além disso, de maneira mais autônoma, de maneira mais independente, né? Podendo executar essa tarefa, podendo executar essa atividade de maneira mais independente, sem o meu auxílio, certo? E quais foram as habilidades que ele desenvolveu na minha ausência, ou longe de mim, ou na escola, ou na clínica, né? Que eu não conhecia até então, certo? Como é que eu posso observar isso? Como é que eu posso entender isso? Como é que eu consigo descobrir isso, né? É através da observação, certo? Eu dar essa autonomia para ele, dar essa independência para ele, certo? Então eu vou deixar um convite bem importante aqui para vocês nesse período de quarentena, de pandemia, que nos encontramos confinados. Observe mais o seu filho, né? Avalie quais são as habilidades que ele tem hoje, né? E quais são as habilidades que eu posso ajudar ele a melhorar, né? Adaptando uma atividade, usando a criatividade da melhor maneira possível, certo? Sem que eu precise sair de casa, sem que eu precise comprar novos materiais, mas adaptando as atividades mais simples do cotidiano, da nossa rotina do dia a dia, para que ele consiga executar de uma maneira melhor, de uma maneira em que exija menos do meu apoio, certo? Fazendo isso e trabalhando essas coisas com ele, você vai perceber que mesmo nesse período de quarentena, mesmo eu não sendo um terapeuta, né, com formação, eu posso sim auxiliar o meu filho a desenvolver novas habilidades, né? E cada vez menos que ele precise do meu apoio,
certo? Quando a gente fala de níveis de apoio, é exatamente esse o ponto, tá? Até que ponto eu preciso auxiliá-lo? E como é que ele vai desenvolver isso sozinho? No que eu posso auxiliar isso? Tá certo? Óbvio, é importante fazer esse tipo de atividade, esse tipo de coisa, sem muitas cobranças. Não estamos num momento de muitas cobranças. Mas entendemos que, sim, vocês pais, mães, tios, tias, avós, cuidadores, vão sim poder auxiliar a pessoa com deficiência de uma maneira a que eles se tornem um pouco mais independentes nesse momento em que a gente tem muito mais tempo junto deles, junto das pessoas que a gente gosta, tá certo? Espero poder ter ajudado. Um grande abraço a todos.